De volta para a segunda parte do nosso vídeo, que eu acho que vai ser 3 partes, porque não estamos nem na metade ainda dos slides. Então, bora lá, vamos estudar agora crescimento e decrescimento de funções. Esse conceito, né, de função crescente e decrescente, ele está relacionado em como a imagem da função varia à medida que o x varia, tá? Então, a gente quer saber se o x cresce, o que acontece com a imagem? Ela cresce ou ela decresce? Outra coisa, a função, ela pode ser crescente em todo o seu domínio, ela pode ser decrescente em todo o seu domínio, ou ela pode ter intervalos dentro do seu domínio em que ela é crescente e em outros intervalos ela é decrescente. Tá? De novo, essa parte, pessoal, de crescimento e decrescimento, vocês vão aprender a analisar depois com derivadas. Ah, é bem legal, adoro essa parte. Tá? Então, tudo que a gente está aprendendo aqui, a analisar com gráficos, depois vocês vão aprender a analisar com derivadas limites. Então, vamos lá. Eu vou dar exemplos para vocês entenderem o conceito, tá? Então, a gente consegue fazer tanto uma análise gráfica quanto numérica para definir se uma função ela é crescente ou decrescente num dado intervalo. É claro, né, que se a gente vai fazer a análise numérica, eu tenho que ter uma noção do todo o comportamento do gráfico, tá? Porque senão eu não tenho como descobrir o intervalo em que a função vai ser crescente e decrescente. E, de novo, lá no cálculo 1, quando vocês estudarem isso por derivadas, vocês não vão precisar conhecer o gráfico. Lá vocês vão ter técnicas para analisar tudo isso que a gente está analisando aqui agora só numericamente. Então, aqui, ó. Essa função aqui, ó. Eu vou reforçar a linha do gráfico. Esta função aqui. Essa função, a gente diz que ela é crescente em todo o seu domínio. Por quê? Eu vou ampliar aqui a imagem da função para vocês, tá? Olha só. Se eu começar aqui, ó, no ponto x igual a menos 4. O que acontece com a imagem da função à medida que o x vai aumentando de tamanho? Ó, então, à medida que eu vou caminhando pelo gráfico para valores de x maiores, a imagem da função, ela também está aumentando, tá? Então, o x aumenta, o y também aumenta. Ficou horrível essa escrita aqui. Eu não me dou muito bem, minha letra não fica muito bonita nesse tablet. Então, vamos lá. X aumenta. O y também aumenta. E isso eu consigo ver no gráfico, né? À medida que eu caminho sobre o gráfico, à medida que o x vai aumentando de valor, o y também vai aumentando de valor. Numericamente, como é que eu consigo definir isso numericamente? Então, eu tenho que fazer uma tabelinha. Ó, uma tabelinha XY, certo? Em que, para um valor de x, eu tenho um valor de y. E aí, eu vou analisando o quê? Eu vou analisar o delta x sobre delta y. Né? Porque o que eu quero analisar é a variação. Então, aqui, ó, referente a essa tabela, ó, quando o x se move de menos 2 para menos 1, o meu delta x é igual a 1. E o meu delta y é igual a 2. Quando o x se move de menos 1 para 0, delta x é 1, delta y 2. Tá? E assim sucessivamente. Mas o que quer dizer aqui, ó? Que quando eu faço delta x por delta y, isso aqui é positivo. Então, quando delta x por delta y for positivo, significa que a função é crescente. Eu aumento x,
né? Uma variação positiva em x acarreta uma variação positiva em y. Eu tô tomando um cafezinho junto aqui, por isso que às vezes eu dou uma paradinha. Então aqui, ó, isso aqui como vocês vão ver lá no futuro, no semestre 2020/2, que vocês vão fazer cálculo 1, né? Isso aqui é meio que, tá? A derivada. Por que é meio que a derivada? Porque a derivada vai ser o limite em que ΔX, ΔY vai para zero, tá, pessoal? Mas isso aqui vai ter lá uma definição equivalente que o dx dy... desculpa, não é dx dy, é dy dx. Errou! A derivada é dy dx. Então, ΔY por ΔX. Então, quando ΔY divididos por ΔX for maior que zero, o que vai equivaler lá a um dy dx maior que zero também, dy dx maior que zero, isso aqui vai indicar para vocês que a função de vocês ela é crescente. Nesse caso aqui, ela vai ser crescente em todo o seu domínio, né? Mas ela poderia ser crescente num dado intervalo, tá? E lá vocês vão aprender como ver o intervalo. Aqui, ó, essa função. Vamos ampliar também aqui a imagem, ó. Essa função, se eu começar aqui, ó, no x igual a menos 2, que é o início do nosso gráfico. Se eu caminhar para valores de x maiores, né, se eu for aumentando o valor de x, à medida que eu caminho sobre o gráfico, o valor da imagem está diminuindo, tá? Então, à medida que o ΔX cresce, o ΔY decresce. Então, aqui eu tenho x aumenta, y diminui. Como isso acontece em todo o intervalo do gráfico, a gente diz que essa função ela é decrescente em todo o seu domínio, tá? Supondo que o domínio dela é de menos 2 até 5. Então, aqui, ó, numericamente é a mesma coisa, pessoal. Eu faço uma tabelinha para valores de x e y e eu analiso a razão ΔY por ΔX. Nesse caso, o ΔY por ΔX vai ser negativo em todo o intervalo analisado. Então, a função vai ser decrescente. Aqui, ó, aqui a nossa função ela é constante. Ó, vou ampliar. Se eu caminhar pelo gráfico, em cima do gráfico, para todos os valores de x, eu tenho que a imagem não muda, certo? Então, essa função é uma função constante, ó. Se eu faço a tabelinha de xy, eu vou ter ΔY divididos por ΔX igual a zero. E o mesmo aconteceria para a derivada, tá? Lá no cálculo 1, quando vocês verem isso. Então, aqui, quando a nossa função é constante, o y não muda à medida que o x aumenta. Tá? Bom, e o próximo exemplo é um exemplo em que, dentro do seu domínio, para diferentes intervalos, a função tem diferentes comportamentos, ó. Então, se eu venho aqui, se eu começo aqui no menos 5, ó, eu vou aumentar o gráfico para vocês enxergarem melhor. Se eu começar aqui no menos 5, à medida que o x vai aumentando, o y vai diminuindo. Então, nesse intervalo, a função ela é decrescente. Ó, de menos 2 até 2, à medida que o x aumenta, o y se mantém estável, né? Tem o mesmo valor, o ΔY é igual a zero, então ela é constante nesse intervalo. E de 2 até mais infinito, ó, à medida que o x aumenta, o y também aumenta.
Então, nesse intervalo, a função ela é crescente. Tá? Então, a gente pode ter casos em que a função muda de comportamento dentro do seu domínio e pode ter casos em que a função ela apresenta um comportamento apenas. A gente vai ver daqui a pouco que essa mudança de comportamento ela sempre vai estar relacionada com um extremo da função. Tá? Que lá no cálculo 1 vocês vão chamar isso de ponto crítico. Tá? É um ponto onde eu tenho uma mudança de comportamento. E a gente vai, daqui a pouquinho, aprender como encontrar esses extremos, tá? Mas a gente sempre vai ter um ponto que a gente vai chamar de extremo, por enquanto, extremo da função, e nesse ponto eu tenho uma mudança de comportamento. Ok? Então, aqui eu vou definir matematicamente, né? Rigorosamente falando, o que é crescente, decrescente, constante. Então, aqui, ó, o que serve, o que é o importante entender, ó? Que se eu pego dois valores de x, né, sendo que o delta x é positivo, eu sempre tenho que caminhar para valores de x positivo, tá, pessoal? Não é positivo, valores de x maiores. Eu tenho que fazer aqui, ó. O x2 sempre vai estar à esquerda de x1, essa é a regra. Então, eu sempre tenho que sair de x2 e caminhar em direção a x1, com, né, a regra de que x2 menos x1 seja maior do que zero. Tá? Então, o x1 é maior do que o x2. Então, quando x2 menos x1 é maior do que zero, o f de x2 menos o f de x1 também é maior do que zero. Tá? Então, a imagem aumenta de valor à medida que o x aumenta de valor. Então, isso aqui vai definir a função crescente num dado intervalo ou em todo o seu domínio, né? Se isso acontece para todo o seu domínio, ela vai ser crescente em todo o seu domínio. Se isso acontece dentro de um intervalo específico, ela vai ser crescente naquele intervalo. Agora aqui, ó, a função ela vai ser decrescente no seu domínio ou num dado intervalo, se ao fazer uma variação positiva em x, eu tenho uma variação negativa na imagem da função. E ela vai ser constante se ao fazer uma variação positiva em x, a imagem da função não muda, né? O delta y é igual a zero. Certo? Então, assim, o rigor matemático da definição está aqui, mas em suma, ele fala aquilo que nós já discutimos. Bom, vamos ver agora o conceito de funções limitadas. A gente pode aplicar esse conceito tanto à imagem quanto ao domínio de uma função. E a gente vai aprender a analisar isso também graficamente, tá? Aqui, por exemplo, ó. O que temos aqui, né, no primeiro gráfico? Vamos analisar esse primeiro gráfico. Eu vou aumentar a imagem para que vocês enxerguem melhor. Ó. Esse primeiro gráfico, ele é de uma função cuja imagem dela cresce, né, quando o x se aproxima desses valores aqui que eu vou chamar de x1 e x2, a imagem da função ela cresce. Se eu me aproximo pela esquerda de x2, a imagem diverge, né? Se eu caminho aqui, a imagem cresce muito. Se eu me aproximo de x1 pela direita, a imagem também cresce.
Então, a imagem não é limitada superiormente, né? Porque eu não tenho um valor máximo de y que o gráfico assume. E o mesmo acontece aqui embaixo, né? Se eu me aproximo de x2 pela direita, o gráfico diverge, né? A imagem da função vai crescer lá para o menos infinito. E se eu me aproximo de x1 pela esquerda, o mesmo comportamento acontece. Então, a imagem da função diverge para o menos infinito. Então, esse gráfico aqui é um exemplo de função que não é limitada nem superior, nem inferiormente. Ó, agora vamos ver esse segundo exemplo aqui, ó. Olha, esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, se a gente analisar ele, ó, o valor de y aqui embaixo, ele está limitado a esses dois valores, né? Eu não tenho, graficamente falando, nenhum valor de y abaixo desse ponto aqui. Esse é o menor valor que a imagem assume. Só que, acima do eixo x, a imagem da função ela não é limitada, porque esse gráfico aqui, ó, ele vai crescer ao infinito e além. Então, a gente diz que essa função ela é limitada inferiormente, porque ela tem um valor máximo aqui, na verdade vai ser mínimo, né? Porque ele vai ser o menor valor que a imagem assume. Então, existe um valor mínimo aqui para a imagem, enquanto que máximo não existe. Então, a imagem aqui seria, né, a imagem viria lá desse ponto aqui que eu vou chamar de y2. Então, a imagem, ela é, o limite inferior é y2 fechado e mais infinito. Então, isso aqui seria uma função do tipo limitada inferiormente e não limitada superiormente. Ó, esse próximo exemplo é o contrário. Ó, a gente vê que acima do eixo x, a gente tem dois valores máximos, né? Na verdade, é um valor máximo que o y assume, porque vai ser o mesmo valor. Tá? Vou chamar de y máximo. Enquanto que embaixo, não, essa imagem também ela vai crescer à medida que o x diminui, a imagem diminui e a mesma coisa aqui, à medida que o x vai crescendo, a imagem também vai diminuindo. Então, esse gráfico é um exemplo de uma função que é limitada superiormente, porque a imagem atinge um valor máximo, enquanto que inferiormente, ela não é limitada. Porque a imagem assume valores cada vez menores. E aqui o nosso último exemplo, essa função ela vai ser uma função limitada tanto superior como inferior. Né? Por quê? Porque aqui percebam que ela é uma função periódica. Tá? Essa função ela é uma função periódica. O mesmo vai acontecer, por exemplo, para a função seno, cosseno, né, que a imagem está entre -1 e 1. Então, aqui, ó, a imagem dessa função, ela sempre vai estar entre um valor máximo, y máximo, isso aqui está muito grande, um valor máximo, é que o zoom está grande também, y máximo, e um valor mínimo, que é esse valorzinho aqui, ó. Então, aqui a imagem da função, ela tá limitada entre um valor mínimo e um valor máximo. Então, ela é uma função com a imagem limitada. Ela tem limites tanto inferior quanto superior. Tá? Agora eu vou diminuir o zoom.
Então, primeiro caso, ela não é limitada. Segundo caso, é limitada inferiormente. Terceiro caso, limitado superiormente. E o último caso, ela é uma função limitada. Porque a imagem, ela está entre dois valores bem definidos. E aqui temos a definição, ó. Definição matemática. Ela é limitada inferiormente se existe algum número b que seja menor ou igual a todos os números da imagem. Né? Ou seja, se eu vou diminuindo o valor de x e a imagem continua... Aquele valor é o mínimo valor que a imagem assume. Tá? Esse número b é o que a gente chama de limite inferior da função. E ela vai ser limitada superiormente, então se existe um outro número b que seja maior ou igual a todos os números da imagem de f. E a imagem não cresce mais do que esse número b. E a gente chama esse número de limite superior. Vai ser o máximo valor que a imagem pode assumir, enquanto que o b minúsculo vai ser o mínimo valor que a imagem assume. E a imagem vai ser limitada, então, se existe esse limite superior e inferior na imagem, que é o último caso do slide anterior. E temos aqui uma repetição. Então, a gente também pode limitar as funções em relação a domínio, tá? Ali a gente estava pensando na imagem, mas a gente também pode pensar no domínio, né? Por exemplo, essa primeira função aqui, ela é uma função cujo domínio ele é limitado. Por que o domínio é limitado? Porque o domínio dessa função é todos os reais positivos. Então, eu defino, né, um intervalo específico aonde essa função ela existe. Nesse caso aqui, o domínio vai ser limitado à esquerda, né? E à direita ele é livre, porque o infinito ele não tem como definir o que é o infinito, né? Qual é o número que chega no fim do infinito, não existe. Tá? Então essa aqui é uma função limitada. Essa aqui também seria uma função limitada, né? Porque o domínio dessa função não pode assumir quaisquer valores. O domínio seria todos os reais menos o número 2. Então, isso aqui é uma limitação de domínio. Tá? No caso aqui, isso aqui seria o equivalente a nós escrevermos de menos infinito até 2, união 2 mais infinito. Tá? Então, ele existe um limite ali. Ele existiria um limite inferior, que é quando eu me aproximo de 2 pela esquerda. E um limite superior ali, que seria quando eu me aproximo... Na verdade, é ao contrário, né? Esse aqui é superior, porque eu tô vindo da esquerda e o máximo valor que eu chego é o 2. E esse aqui, quando eu me aproximo da direita, que o máximo valor é o 2. Tá? Então, funções limitadas, quanto à imagem, a gente vê graficamente, quanto a domínio, a gente tem que analisar o domínio da função. Aqui agora vamos ver os extremos das funções, né? Que eu falei para vocês que lá no cálculo 1 vocês vão chamar isso de ponto crítico, tá? O que são os extremos de uma função? Os extremos... A função ela vai ter extremos quando o gráfico dela tiver o que a gente chama de altos e baixos. Tá? E estava escrito assim no livro, por isso que eu botei altos e baixos, tá, pessoal? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, ele possui 3 extremos, tá? O que vão ser esses extremos? São esses pontos aqui, ó, em que existe uma mudança de comportamento na função, tá? Os extremos aqui, para nós, a gente está pensando em máximos e mínimos.
lá no cálculo 1, os extremos, que a gente vai chamar de ponto crítico, ele não necessariamente vai ser um máximo ou um mínimo, tá? Vai ser um ponto em que existe uma mudança de comportamento. Nesse caso aqui, ó, o que nós temos? Eu vou ampliar a figura para ficar mais fácil de vocês enxergarem, ó. Então, aqui, ó, eu tô vindo em direção ao ponto P. Ó, o que acontece com o comportamento da minha função? A função, nesse intervalo verdinho, ela é uma função crescente, né? Porque à medida que o x aumenta, o y também aumenta. Quando eu passar pelo ponto P, que vai ser um extremo da minha função, olha o que vai acontecer. Ela vai mudar para uma função decrescente. Porque à medida que o x aumenta, a imagem está diminuindo. Então, nesse intervalo aqui, ela apresenta um comportamento, né, de decrescência. Ela vai ser uma função decrescente nesse intervalo. Agora, passei pelo próximo extremo, que é o ponto Q. Ó, ponto Q. Entre o ponto Q e o ponto R, de novo, a minha função vai ser uma função crescente. Então, eu tenho uma mudança de comportamento quando eu passo pelos pontos extremos. E, por fim, então, de novo, quando a gente passa pelo R, a nossa função volta a ser decrescente. Tá? Então, pontos extremos, pessoal, está relacionado com mudança de comportamento da função. Aqui, a gente também vai chamar esses extremos de pontos de máximo e mínimo. Por que ele é um ponto de máximo e mínimo? Porque, olha só, aqui o ponto P, a minha função cresce até atingir um valor máximo na imagem e depois ela decresce. Então, o ponto P é um ponto de máximo. A função cresce, 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 atinge o máximo e depois começa o quê? A diminuir a sua imagem. Até chegar ao quê? O ponto Q. O que vai ser o ponto Q? Vai ser um ponto de mínimo, porque vai ser o mínimo valor que a minha função... A função... Eu tô ouvindo os cachorros latir, me perdi. Vai ser o mínimo valor que a função assume dentro daquele intervalo, tá? Então, o Q vai ser um ponto de mínimo. Então, vai ser o menor valor que a imagem da função assume para depois começar a crescer de novo. Ó, quando chegar no ponto R, o ponto R também vai ser um ponto de máximo. Certo? Porque vai ser o máximo valor que a imagem assume para depois ter uma mudança de comportamento. Qual é a diferença entre P e R? Se eu comparar esses dois máximos, P e R são dois pontos de máximo. Todo mundo concorda. Só que o R é o que a gente chama de máximo global, porque ele é o maior máximo. A imagem da função, ela assume o maior valor em R do que em P. Então, a gente chama esse ponto R de máximo global, porque ele é o maior valor que a função assume, que a imagem da função assume dentro desse intervalo que a gente está analisando. O ponto o ponto P é o que a gente chama de máximo local. Porque ele é o máximo dentro de um certo intervalo, né? Enquanto que o R ele é o máximo dentro de todo o intervalo que a gente está analisando. Como a gente só tem um ponto de mínimo, aquele mínimo vai ser o mínimo global também, porque ele é o menor valor que assume dentro de todo o intervalo que a gente está analisando. Tá? Bom, então aqui temos as definições, né? Um máximo local de uma função f é o valor f de c
que é maior ou igual a todos os valores da imagem de f sobre algum intervalo aberto contendo c. Então, o nosso máximo local ali era o ponto P. Né? Então, quando eu calculo a função no ponto P, ela vai ser o maior valor dentro daquele intervalo. Maior valor dentro do intervalo. Ó, se a função nesse ponto é maior ou igual a todos os valores da imagem, então esse valor máximo também é valor máximo absoluto. Que eu chamei de máximo global, mas máximo absoluto também. Só que o nosso máximo absoluto naquela função é o ponto R. Eu ia chamar de ponto Q. Ponto R. Por quê? Porque a função no ponto R é maior do que a função no ponto P. O mínimo local de uma função f é o valor f de c, que é menor ou igual a todos os valores da imagem de f, que é o nosso ponto R. Tá? Então, f de c é o valor mínimo ou mínimo absoluto. No nosso caso, ele vai ser o mínimo absoluto mesmo, porque só tem um mínimo. Tá? E os extremos locais a gente chama de extremos relativos. Então, o nosso ponto P era um extremo relativo, né? Porque ele era um máximo local. Então, aqui, agora vamos estudar simetria. Simetria de gráficos, tá? A gente pode ter simetria em relação ao eixo vertical, ao eixo horizontal e simetria em relação à origem, tá? Bom, nesse caso aqui, esse gráfico é aquele gráfico da função quadrática, né? Que é o gráfico que vocês mais estudam lá no ensino médio. Então, aqui, ó, esse gráfico, ele é um gráfico que possui simetria em relação ao eixo vertical, que a gente chama Y, né? O eixo Y. Qual é a característica de uma função que possui simetria em relação ao eixo Y? Ó, se eu pegar valores de x simétricos, que aqui no caso é o menos 3 e o 3, o valor da imagem é o mesmo. Ó, então o que a gente tem aqui? Ó? Do lado esquerdo eu tenho o par menos x e y, e do lado direito eu tenho o par x e y. Então, sempre que vocês se depararem, né, com esse tipo de simetria, né, para valores simétricos, eu tenho o mesmo y, isso é uma função que apresenta, né, o gráfico dessa função apresenta simetria em relação ao eixo vertical. Essas funções, a gente vai ver mais para frente, que são o que a gente chama de funções pares. Tá? O que são as funções pares? São funções que têm a seguinte característica: f de menos x é igual a f de x. Então, por exemplo, ó, f de x igual a x quadrado, que é justamente o gráfico dessa função aqui, ó. Se eu coloco f de menos x, isso aqui vai ser menos x ao quadrado, que é x quadrado. Então, a f de menos x é igual a f de x. Então, sempre que vocês tiverem uma função par, ela vai apresentar essa característica. Aqui eu dou um outro exemplo para vocês, ó. A função cosseno é uma função par. Ela tem simetria em relação ao eixo vertical. Eu vou ampliar aqui a imagem, ó. Essa função aqui, esse gráfico é o gráfico da função cosseno, ó. Se eu pegar o x igual a menos 1 e eu pegar o x igual a 1, a imagem da função é a mesma.
Ó, se eu pegar esse valor de x aqui, que eu acho que é 1,5 e menos 1,5, a imagem é a mesma, é 0. Tá? Então, pessoal, cosseno, a função cosseno também é uma função que a gente chama de função par. Qualquer função do tipo x elevado a n com n par também vai ser uma função par, né? Porque, por exemplo, x quadrado, x à quarta, x à sexta, essas funções são funções pares, tá? E vão apresentar uma simetria em relação ao eixo y. Simetria em relação ao eixo horizontal. Aqui, olha só, eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa. A gente, nesse curso, fincou a faca, né, dizendo que y sempre vai ser a imagem da função e o x sempre vai ser o domínio. Se a gente segue com essa, como é que se diz? Com essa nomenclatura, tá? Se a gente não se dispõe a mudar quem é o domínio, quem é a imagem, esse gráfico aqui, por exemplo, ó, ele não pode estar associado a uma função. Não associado à função. Por que que não pode estar associado à função, pessoal? Porque quando eu faço o teste da linha vertical, para um valor de x, eu encontro 2 valores de y. Ó. Tá? Mas não significa, por exemplo, o que seria essa função, aqui, ó, isso aqui eu teria uma coisa do tipo x igual a y ao quadrado. Só que como a gente definiu que x é domínio e y é imagem, para nós isso aqui não representa uma função, tá? Não vai representar. Mas, quando a gente for ali estudar a função inversa, a gente vai ver que se a gente limitar o domínio dessa função inversa, isso aqui pode sim representar uma função, mas por enquanto, para nós, não representa, tá? Então, apesar de eu ter um gráfico que possui simetria em relação ao eixo horizontal, nesse momento a gente não vai associar uma função a esse gráfico, tá? Mas isso não significa que não tenha simetria em relação ao eixo horizontal. O que que eu preciso satisfazer para que eu apresente simetria em relação ao eixo horizontal? Se eu pegar um par xy, eu vou ter correspondência a um par x menos y. Isso aqui vai ser o que caracteriza simetria em relação ao eixo horizontal. E o próximo tipo de simetria é a simetria em relação à origem, olha só. Então, aqui está a origem do sistema de coordenadas e eu consigo enxergar uma simetria em relação a essa origem do gráfico. Né? Como é que eu enxergo isso? Bom, para cada par xy, eu vou ter um par menos x menos y associado. Isso aqui vai me caracterizar uma função que tem simetria em relação à origem. Né? Então, por exemplo, a função x cubo, né? Menos 3 ao cubo é menos 27, enquanto que 3 ao cubo é 27. Então, aqui a gente tem esse tipo de simetria, né? Um par xy equivale a um par menos x menos y. E aí a simetria é em relação à origem. Esse tipo de função, pessoal, é o que a gente chama de função ímpar, que eu vou falar aqui na próxima página, tá? Qual é a característica da função ímpar? A característica da função ímpar é que a f de menos x é igual a menos a f de x. Então, aqui, por exemplo, ó, x cubo, né? F de x igual a x cubo.
A f de menos x é menos x ao cubo. Só que quando a potência é ímpar, o sinal de menos continua. Então, isso aqui vai ser menos x ao cubo. Tá? Que é o que temos aqui, ó. Então, sempre que a função que o n for ímpar, x a n, e o n ímpar, a gente tem uma função ímpar. E de mesma forma acontece com o seno. Olha só aqui o gráfico do seno, ó. Dá para ver claramente que eu tenho simetria em relação à origem. Se eu pegar aqui, ó, o x igual a 1, o y igual a y, não sei quanto é aquele valor, eu vou ter uma simetria em relação ao par x igual a menos 1, y igual a menos y. Tá? Então, a função seno é uma função ímpar e o gráfico dela realmente apresenta essa simetria em relação à origem. A gente vai estudar isso com calma depois, tá? Eu só queria dar exemplos para vocês de outras funções que apresentam essa simetria. Bom, de novo a gente tem aqui 40 minutos de vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou novamente parar de gravar aqui, tá? E vou separar isso em 3 vídeos. Porque senão vai ficar vídeos muito longos e vocês podem se perder na hora de assistir e vão ficar meio chateados. Então, já volto para a terceira parte da nossa aula.